Olá pessoal, muito boa noite. Com muita alegria estamos aqui com todos vocês. Satisfação imensa, eu sou Ademir Calegari, muitos de vocês me conhecem e hoje teremos a oportunidade de estar conversando, discutindo, debatendo os passos, os rumos de uma agricultura regenerativa. Com muita alegria estamos aqui, temos pessoas, várias centenas inscritas, aí professores, produtores rurais, pequenos, médios, grandes, consultores, engenheiros agrônomos, técnicos e estudantes, diferentes pessoas do agronegócio. Com muita alegria nós estaremos aqui conversando e discutindo com vocês. Teremos a oportunidade nessa hora mais ou menos que vamos estar juntos, de vermos inúmeras experiências interessantes. Ao longo da nossa vida, 47 anos, onde eu começava em 1977, aqui em Londrina, estamos aqui no estúdio em Londrina, no Paraná, nessa noite abençoada por Deus, como todos os dias e todas as noites. Começava no Iapar em 1977 como técnico agrícola, e ali trabalhei alguns anos e tive a honra e tive a bênção de trabalhar com o Dr. Rolf Derpsch e com um grupo maravilhoso no Iapar, de diretores, de técnicos na área de solos, onde eu pude começar a aprender, conhecer um pouco disso que nós vamos estar discorrendo durante essa noite com vocês. As plantas de coberturas, os antigos adubos verdes, adubação verde, aqui no Paraná, diversas regiões. E depois fomos para uma agronomia, somos há 40 anos engenheiro agrônomo na Federal de Pelotas, e depois seguimos a nossa carreira. Então nós temos 47 anos de experiência que nós estamos tentando nesta live, e mais adiante vamos entrar em mais detalhes, compartilhar com todos vocês. Mas mais que os institutos de pesquisa, mais que as universidades, que as grandes experiências, são as experiências inéditas, locais, diferenciadas dos produtores rurais. Pequenos, médios e grandes que têm buscado cada vez mais, buscar uma agricultura melhor, mais sustentável, mais equilibrada. Muitas vezes há uma discussão grande entre o termo agricultura regenerativa, que apareceu mais nesses últimos 2 anos, há uma certa confusão com SPD, com qualidade, o sistema de plantio direto com qualidade, com agricultura sustentável. Tem muitas similaridades, mas muitas vezes nem sempre todas elas são semelhantes. Há algumas similaridades. Mas mais adiante vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Então, com muita alegria, eu gostaria, nessa noite, de trazer para vocês, compartilhar com todos vocês, de diferentes estados brasileiros, de diferentes regiões, diferentes sistemas de produção, aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, outros estados brasileiros que estão nos acompanhando, e também vários países, aí 6, 7, 8 países que estão nos acompanhando. Muito buenas noches, good evening ladies and gentlemen, com muita alegria, nesta noite estamos aqui juntos. E eu vou começar mostrando, mais que os estudos universitários, mais que os avanços científicos, as experiências exitosas de produtores. Produtores que diante desse momento e muitos outros momentos cruciais, nós sabemos que cada ano, cada safra é um novo desafio, nunca sabemos como vai ser igual. Assim como o conhecimento, assim como as experiências, elas são únicas e cada dia estamos aprendendo mais. Muitos com um pouco de cabeça mais fechada, outros com open mind, cabeça mais aberta, buscando nas experiências, na validação local, com as suas idiosincrásias de condições edafoclimáticas, agroecológicas, validando diversos sistemas de produção. Estaremos aqui hoje discutindo alguns deles. E vamos trazer alguns produtores que com suas experiências exitosas alcançaram ou avançaram nessa agricultura regenerativa. Nós vamos começar com alguns vídeos de alguns produtores que estão nos contando a sua história. Uma história exitosa que nós vamos começar a ver agora. Agora que você já acompanhou os diferentes pilares, os diferentes componentes de uma agricultura regenerativa, que é uma agricultura dinâmica, que vai se construindo de acordo com cada talhão, cada área da sua propriedade, nas diferentes regiões brasileiras. Você que quer, produtor, técnico, pecuarista, enfim, que está ligado a esse manejo da nossa agropecuária, eu convido você a adentrar com mais profundidade nesse curso de agricultura regenerativa, os segredos da agricultura regenerativa. No nosso curso, nós vamos estar mostrando, vendo
as experiências exitosas de diversos produtores de diferentes regiões do Brasil. Nós vamos ver ali em Guaíra, São Paulo, a experiência exitosa da família Leles. Mayra Leles vai nos contar o que eles estão fazendo ao longo desses anos, numa fazenda extraordinária, onde tem rotação de culturas com soja, com milho, com feijão, com sorgo, plantas de cobertura, uso de ativos biológicos, bioativação, aumentando a produção e produtividade. Vocês vão ver os exemplos e o que ela está fazendo de uma forma espetacular, de uma alta rentabilidade com baixo custo, aumentando o potencial produtivo de uma forma sustentável. Todo o crescimento de produtividade que a gente tem aqui dentro da fazenda é tirado debaixo do solo. Essa interação que as raízes fazem no solo, essa conversa, esse diálogo que ela faz, é isso que faz a planta crescer saudável. Um solo sadio a uma planta sadia. Hoje nós sabemos que as raízes da planta, ela é fundamental para todo o processo produtivo, porque é através das raízes que a gente consegue descompactar um solo, deixar um solo aerado, reciclar os nutrientes, puxar a água do solo. Então essa interação de raiz, e quanto mais raízes você tem, a gente vê, a gente tem crotalária nesse mix, a gente tem o crambe, a gente tem um centeio, mais crotalária aqui, trigo morisco, o próprio mileto que vocês estão vendo. Então vamos pensar, cada plantinha é um ser vivo e cada uma dessas tem um tipo de raiz, uma raiz mais pivotante, uma raiz mais adensada que ela consegue estourando mais. Essa raiz pivotante, ela vai ser canal de água e a transformação dessas raízes, né, crescendo, tudo isso daqui vai virar matéria orgânica. Quanto mais eu aumento a matéria orgânica, mais água eu vou ter retida no meu solo. Com isso, as minhas raízes vão poder fornecer mais água para as minhas plantas. Então, a quantidade de raízes no solo, a quantidade de carbono que a gente deixa retido no solo é devido a essa interação. Hoje a comunicação de raízes de baixo não é o invisível, né? Aquilo que a gente não vê. Mas essa interação com a micorriza, com os micélios, é algo fantástico. Tudo que a gente constrói está debaixo do nosso solo. O manejo dentro da fazenda, de qualquer fazenda, precisa ser um manejo sustentável, né? Sustentável tanto nas questões de custo, na questão de rentabilidade. E a gente foi construindo isso aos poucos, porque nada é milagroso, nada acontece do dia para a noite. São anos de dedicação. Então, o que nós estamos colhendo? Que depois que nós começamos a manejar a fazenda com essa diversidade de espécies, rotacionando, fazendo plantio direto, nós diminuímos o uso de herbicida, com isso nós diminuímos o nosso custo. E a nossa produtividade, ao longo dos anos, ela foi crescendo. Acho que nunca ninguém acreditava que numa região que nós estamos, uma região com todos os problemas que a gente tem, do solo, dos patógenos, de compactação, uma região que nós já fomos a maior área irrigada da América Latina, capital do ouro branco, pudesse atingir 3 dígitos por hectare com a produtividade de soja. E nós já conseguimos atingir isso em alguns talhões com algumas cultivares. Então hoje a gente vê que essa tecnologia que tem dentro da agricultura, tecnologia que nós temos em cultivar, colocando através do diagnóstico cada cultivar correta no seu solo, cuidando do seu solo, devolvendo todos os atributos que ele precisa, o químico, o físico e muito importante o biológico dele, nós vamos sim aumentar a nossa produção e ter essa sustentabilidade em produtividade, não ter picos. É algo que a gente precisa fazer em construção. A casa é feita de tijolos.
Então assim a gente tem que fazer dentro da nossa fazenda e construindo degrau por degrau, aonde eu quero chegar. Então, com a graça de Deus, nós estamos aqui, eu, meu irmão e meu filho, e a ajuda do professor nessa construção desse perfil, desse solo onde que a gente pisa, hoje nós temos uma produtividade acima da média. Você fazendeiro, você produtor rural, a grande maioria de vocês já estão fazendo alguma coisa regenerativa, vocês já estão no caminho da agricultura regenerativa. Esse curso, nós temos a certeza que você vai se aprofundar e vai começar a enxergar outros elementos, outros componentes que você pode fazer acontecer na sua propriedade, dinamizar e colocá-lo em prática. Não é tão difícil de atingir, não está tão longe, é possível. Inúmeros produtores começaram há muitos anos, inúmeros produtores foram convencionais, prepararam o solo, tiveram erosão, inúmeros problemas e vão vencendo. O uso de novas cultivares, uso de equipamentos, de máquinas e alguns outros componentes essenciais para que nós começamos a melhorar, mas nós podemos melhorar mais. Você pode seguir isso, você pode seguir esses caminhos, vai ficar muito mais claro esses diversos componentes que nós vamos colocando juntos, fazendo a sua fazenda, fazendo o seu sistema de produção mais equilibrado, mais produtivo, aumentando produtividades, batendo recorde de produtividade, como inúmeros produtores que vocês vão ver, vocês vão acompanhar, estarão contando para nós esses segredos dessa agricultura regenerativa que trouxe para ele, que trouxe para a sua comunidade. Então, busque mais, queira mais, alcance mais, procure mais. É possível alcançarmos maiores produtividades com menores custos e, acima de tudo, maior rentabilidade de uma forma sustentável. Olá pessoal, meu nome é Luiz, técnico agrícola aqui da Fazenda Cascata, há mais de 30 anos, estamos aqui nessa fazenda. Então eu posso falar para vocês que eu vivi os dois lados. O lado de produtos químicos altamente aumentando cada vez mais aqui na fazenda e atingindo pouca produtividade, até que o momento chegou no divisor de águas que a gente falou, não, precisamos mudar, precisamos migrar para uma outra agricultura, uma agricultura mais saudável, com solos mais saudáveis, e onde tivemos uma parceria com o Dr. Calegari, que é nosso mestre aqui. Temos, né? Estamos aí juntos. Estamos até hoje, vamos continuar, se Deus quiser, por um longo período. Qual que é o objetivo? A gente não vai conseguir fazer como uma mata, que ali é a perfeição de Deus, ali está tudo em equilíbrio, a gente não vai conseguir talvez chegar nesse patamar. Mas nós podemos adicionar ferramentas para ajudar esses bichinhos aqui, os micro-organismos, a fazer seu trabalho, para a gente tentar aproximar desse universo de uma mata. É isso que esse é nosso objetivo, isso que a gente vem tentando fazer. Então, Luiz, vocês utilizavam plantas individuais, culturas de cobertura individuais, e vocês começaram a migrar, que nós temos inclusive até com essa mescla interessante que temos aqui, capim-curacana, milheto, crambe, crotalária brevifolia, ocroleuca e todos esses materiais, inclusive braquiária, juntos, né? Como é que aconteceu isso e como é que está acontecendo? E ativos biológicos que vocês têm utilizado aqui, bioativando ao longo desses anos? E como é que é isso? E isso é um universo de construção. A gente utilizava praticamente só a braquiária, pensando com algumas finalidades, de aumentar a profundidade de raiz no solo, para arejar mais o solo, para manter bastante matéria orgânica, etc. e tal. Mas com o tempo a gente foi observando que tudo que tem diversidade, o resultado é infinitamente melhores. E cada planta no universo tem seu objetivo, tem suas características, ela presta um tipo de serviço para o solo, para a natureza. Por exemplo, hoje você vem aqui de manhã, você vê pássaros cantando para todo lado. Diferentes espécies de pássaros alimentando aqui com as plantas que estão aqui. Você vê abelhas voando para todo lado, você vê os inimigos naturais se multiplicando. Perfeitamente. Então, quer dizer, é um universo que vai contagiando a gente vai querendo buscar cada vez mais ferramentas para ajudar os micro-organismos a fazer seu trabalho aqui no solo, a prestar esse tipo de serviço para a gente. Muitas vezes, muitos de vocês produtores são tentados por modismos que aparecem, às vezes na mídia, às vezes esse uso
de diferentes produtos, ou seja, um somatório de produtos, buscando uma agricultura mais rentável. E muitas vezes nós vemos que isso não é o verdadeiro caminho. No nosso curso, vocês vão ver várias experiências exitosas de produtores. Como, por exemplo, lá no Paraná, um produtor médio, onde a cultura da soja e também o milho e a diversificação numa linha regenerativa tem aumentado a produtividade, tem dado maior renda. Nós vamos ver o Lídio Kogishi, ali da região de Açaí, no Paraná, fazendo essa agricultura, um produtor de plantio direto ao longo dos anos e que está se aprimorando cada vez mais, usando inúmeros componentes de uma forma harmônica e aumentando a produção e produtividade. Junto os ativos biológicos, né? Bioativação. Nós estamos chegando de 70 a 80 sacas já por hectare. Então, ou seja, de 4.200 a 4.800, quase 5.000 quilos de soja por hectare. Em termos médios para essa região é muito interessante. Realmente mostra o quê? Os efeitos alcançados com essas tecnologias, com os ajustes que o Lídio vem fazendo. Ô Lídio, o que nós podemos ver aqui, os efeitos, né, Lídio, dessas plantas, né? Desse mix, né? Nós temos resíduo o que daqui? De nabo, né, Lídio? Nabo forrageiro. Aveia, centeio. Da ervilhar que já está se decompondo. E também resíduos de milho do outro ano, né, Lídio? E essa palha maravilhosa, né, Lídio? Essa massa, né? Nós vemos esse solo aqui também, podemos ver aqui. Um solo vivo com macro-organismo, micro, bastante radicelas, né? Sim. Bastante cheiro de mata, né, Lídio? Cheiro de actinobactérias, solo poroso, um solo cheio de oxigênio, cheio de vida, cheio de micro-organismo, capturando o carbono. Esse equilíbrio, esse efeito com esses resultados radiculares, com enzimas, vão o quê? Favorecer a solubilização de nutrientes, ciclagem de nutrientes com essas plantas e dar essa biodiversidade, né? Esse equilíbrio, né, Lídio? E um solo macio, um solo fofo, bastante sinais aqui de micro-organismo, né? Sinais aqui de tricoderma, sinais de decompositores, isso, actinobactérias, de micorrizas. Maravilhoso, Lídio. Que espetáculo isso aqui. Solo extraordinário. Então é possível isso, né, Lídio? Você está alcançando aqui? Quando estamos fazendo mix de cobertura, rotação de cultura e nós vemos esse resultado na nossa propriedade, é muito gratificante. Perfeitamente. Olha que sinal de matéria orgânica em decomposição, palhada estável, macro-organismos, micro, minhocas, tudo isso juntos, né, Lídio, que vai sendo construído. Sim. Nesse manejo sustentável, nesse manejo regenerativo, a biodiversidade, ativos biológicos, ativando, e a Mãe Natureza vai ajudando para que consiga alcançar esse equilíbrio biológico, físico, químico. Os ajustes nutricionais, obviamente, de macro, micro, uso de gesso calcário para equilibrar, mas esse trabalho com plantas, com resíduos, com vida, essa diversidade de plantas que é fundamental, né, Lídio? Sim. E o que mais, Lídio, que você tem aqui nessa área para nos contar, assim? A satisfação de ver, você tem visto a produtividade aumentar, até os custos de produção diminuírem? E qual que é o teu intento, o teu objetivo? O que que você mira, o que que você olha aí para o futuro aí? Com esse teu manejo? Eu viso o futuro com mais dinheiro no bolso, né? Perfeitamente. Então se eu conseguir produzir bastante, bem, com menos custo, menor custo, aproveitando que a Mãe Natureza nos oferece de graça. Claro. Ou seja, criar condições para que ela possa ajudar mais, né, Lídio? Sim. Esse é o caminho, né, Lídio? É, uma planta saudável, de forma natural, ela tolera mais pragas, doenças, doença, mais resiliente e assim por diante. Então esse é o caminho que Lídio Kogishi vem fazendo, assim como outros produtores, num caminho de sustentabilidade regenerativa. Parabéns, Lídio. Maravilha. Na verdade, muitos agropecuaristas tinham dúvidas quanto ao desenvolver essa agricultura regenerativa. Assim como no sistema plantio direto, quando começou a grande experiência em 1972 no norte do Paraná com Herbert Bartz e depois vários outros, muita gente falava isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Então, na verdade, a agricultura regenerativa é um sistema de plantio direto com qualidade, onde nós vamos integrando diferentes componentes. Assim como no plantio direto, nós temos plantio direto de média qualidade ou às vezes de má qualidade, um plantio direto de melhor qualidade. Essa agricultura regenerativa vai conseguir integrar esses diferentes componentes de uma forma harmônica, de uma forma que esteja em harmonia com a Mãe Natureza e, consequentemente, vai dar produções, produtividades. E muitas vezes nós somos levados por modismos
por diferentes produtos, ou seja, uma agricultura de produtos, e nós queremos uma agricultura de processos, reequilibrando sistemas e fazendo passo a passo aumento de qualidade, aumento de produtividade, qualidade alimentar, qualidade de vida aos produtores e rentabilidade de uma forma sustentável. Senhores produtores rurais, agropecuaristas, técnicos, agrônomos, consultores, professores, pesquisadores, é urgente a necessidade que temos, que o meio produtivo tem de permear, aumentar, avançar nessa agricultura regenerativa. Inúmeros são os desafios, nós sabemos, os desafios dentro da porteira, as condições climáticas, precipitações mais concentradas, altos desafios, questão de nematóides, compactação de solo, pragas, doenças e outras que estão ali sempre em maior ou menor grau dentro das nossas áreas. E temos também os desafios fora da porteira, que são preços de commodities, que são o preço do custo de produção, ou seja, elevados custos, dificuldades. Então, mais do que nunca, faz-se necessário compreender, entender, começar a permear esses passos de ajustar exatamente todos os componentes para que nós tenhamos um equilíbrio maior, uma maior biodiversidade, um equilíbrio ambiental, um maior potencial produtivo com diminuição de custos. E aí nós vamos desenvolver essa agricultura regenerativa, passo a passo, os diferentes componentes possíveis para nós fazermos uma diversificação, um aumento de biodiversidade e deixando a mãe natureza nos ajudar. Muitas vezes com excesso de produtos ou alguns caminhos que não são os melhores ou excesso de insumos, nós diminuímos a vida do solo. Nós precisamos buscar cada dia um solo mais vivo, uma natureza, uma mãe natureza mais presente, ou seja, imitando uma própria floresta. E aí nós vamos ter equilíbrio maior, nós vamos ter maior potencial produtivo, menores custos, maior rentabilidade, mostrando que esse caminho é urgente, porque os desafios são grandes. Nós não podemos esperar 2, 3, 4 anos para melhorar a nossa propriedade. Muitas vezes, em nossas fazendas, nós somos repetitivos, mudamos uma formulação de um fertilizante, mudamos um produto, uma diferente variedade, que é muito importante, uma cultivar adaptada àquele momento, àquela região. Só que isso só não adianta. Então, muitos produtores é comum décadas com produtividades semelhantes. Nós temos que aumentar o potencial produtivo. A mãe natureza está aí e permitindo que a gente tenha altas produtividades com menores custos. E esses exemplos nós vamos ver de produtores exitosos que estão fazendo esse caminho, permeando, avançando em harmonia com a mãe natureza. Hola, yo me llamo Ray Archuleta. Yo soy agricultor y también soy ingeniero agrónomo. Yo aparecí en el documental Kiss the Ground. Hoy te voy a hablar de una persona muy especial, Dr. Ademir Callegari, de Brasil. Ademir era responsable para ayudar a nuestros países, en los Estados Unidos, con cultivos de servicio. ¿Qué son cultivos de servicio? Son cultivos para ayudar nuestro suelo para mantener buena salud y bajar los costos de químicos, pesticidas en nuestras fincas. Por favor, y si tienes una oportunidad para escuchar Dr. Ademir Callegari, vas a aprender mucha información. Él te va a ayudar a bajar los costos de abono, pesticidas y los químicos. Él te va a enseñar la más importante cosa que puedes aprender. Cultivos de servicio. Gracias. Hello, I'm a good friend of Ademir Callegari. I am at the moment on my fields. It's the fields of a mixed cover crop at the end of the winter, and we have the sheep grazing in. I really happy to be in that field, and because with Ademir we visited that field about 20 years ago in 2005, and at that time I had already a mixed cover crop thanks to him, because I've been meeting him in the First World Congress in Madrid in 2001, and
and we decided to take vegetation samples that it took back to Brazil and analyze them with at IAPAR, and that was one of the first results in France of nutrient contents of cover crop. So since then, I've been keeping growing cover crop and going in conservation agriculture. We put a sheep now for the last 20 years, and we had a very big change in our ground, and quite happy of what we achieved. So with this video, I like to say many thanks to Ademir Calegari, a person who I own a big help in my farming and agronomical success today. Bom, agricultura regenerativa, já a palavra mesmo descreve o que tem que ser, é regenerar o solo. Ou seja, desde a Revolução Verde, depois da Segunda Guerra Mundial, nós sempre fomos atrás da máxima produção, da máxima produtividade. Então, pensamos na fertilidade química, na fertilidade física, mas também o outro componente, a fertilidade biológica. Então, eu acho que em todos esses anos, nós esquecemos um pouquinho do aspecto biológico do solo. E depois de tantos anos de ótima produção, de incremento de produtividade, temos que voltar a cuidar da biologia do solo, porque vimos que as produtividades baixaram ou, assim, se estabilizaram, os custos de produção sempre estão aumentando e a qualidade dos alimentos está baixando. Quando eu estou falando de qualidade de alimento, eu estou falando de conteúdo de microelemento, conteúdo de vitaminas, conteúdo de proteína, de gordura e de amidos. Então, com a agricultura regenerativa, nós estamos tentando de reativar a biologia do solo. Em todos esses anos, eu estou falando da Europa. Eu venho da Itália, sou europeu, então, uma vez na Europa, a matéria orgânica estava ao redor de 5, 7%. Hoje, chegamos a 1%. Por baixo de 1%, inicia o processo de desertificação. Então, o que nós temos que fazer? Voltar a ter mais matéria orgânica no solo. Para poder ter mais matéria orgânica, temos que aplicar os princípios da agricultura regenerativa, que também fazem parte dos princípios do sistema plantio direto do Brasil, que significa o quê? Não revolvimento do solo, poucos entrantes de tipo químico, ou o necessário e o suficiente, rotação de cultura, palhada, raízes vivas, que significa ter adubação verde, e também a reintrodução dos animais no pásculo, que no lugar de ficar confinado, é muito melhor que fiquem pastando, defecando, urinando, deixando pelo, deixando baba, que é de grande ajuda para o sistema microbiológico do solo. Então, em poucas palavras, essa é a minha definição de agricultura regenerativa. Martín Cubilla, presidente de la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable, FEPASIDIAS, también como director general de nuestro Suelo Sociedad Anónima. Acá de Ademir Calegari. Hablar de Ademir Calegari es un gran honor hablar de Ademir, quien viene trabajando hace muchísimos años en Paraguay, principalmente ya con todo lo que es la agricultura de conservación, la agricultura regenerativa, principalmente el sistema de siembra directa. Y fue nuestro gran mentor con Rob Derch, Ademir Calegari, nuestro gran mentor en lo que es mix de plantas de cobertura. Realmente no conozco otra persona que sepa tanto del asunto, tanta experiencia, tantos trabajos publicados. Paraguay principalmente, mucho trabajo, muchas publicaciones científicas, técnicas,
de mucho aporte para el sector agrícola del país, para la conservación, recuperación y manejo de los suelos, con la rotación de cultivos, con toda esa información que siempre él hasta hoy en día nos sigue inyectando, nos sigue inculcando la importancia de la diversificación de cultivos. Realmente para mí nuevamente el honor, es un gran honor en representación de toda la federación, en representación de todos los técnicos, los productores del Paraguay, dar un testimonio de su fidelidad, de su pasión, de su conocimiento para con lo que es el manejo de los suelos. Bueno, decir que Ademir es un gran mentor, un gran amigo, un gran profesional que tanto nos ha ayudado. Yo recordaba en el año 1998 cuando él ya hablaba en ese momento de los cócteles de abonos verdes, cuando hablaba de mix de plantas de cobertura. Así que desde ese año lo agradezco personalmente y en nombre de todos los paraguayos a Ademir por todo su esfuerzo, toda su dedicación que hasta hoy nos sigue brindando. Así que muchas gracias, un gran abrazo y a disposición a cualquier cosa. Saludos, Ademir. Olá, sou o professor Thelma Amado da Universidade Federal de Santa Maria e estou passando aqui para falar de um amigo, contar uma experiência pessoal, né? Ademir Calegari. Tenho uma amizade com ele há mais de 30 anos. De fato, inicialmente eu fui muito influenciado na minha carreira pelos trabalhos que o Ademir conduziu junto com o Dr. Rolf Debsch, nos mostrando o potencial das plantas de cobertura, a sua associação de buscar a melhor combinação para cada tipo de cultura. Então, esses trabalhos clássicos que foram conduzidos na década de 80, que mostrava que uma combinação antes do milho, outra combinação antes da soja, outra para o trigo e assim por diante, e a introdução de espécies, validação, os benefícios, entendendo ciclagem, entendendo a fixação do nitrogênio, entendendo descompactação do solo, saúde do solo, agricultura regenerativa. Depois, o Dr. Calegari, ao sair do IAPAC, continuou muito ativo e aí sim ele começou cada vez mais a viajar pelo mundo, a trocar experiências e cada palestra, cada evento que eu assisto dele é uma energia positiva, um conhecimento sempre extremamente atualizado e acredito realmente que o professor Calegari hoje é das pessoas que tem maior conhecimento sobre a agricultura regenerativa no mundo. Ele tem a oportunidade de conhecer mais de 50 países, sempre muito focado na sua temática de trabalho e suas palestras são uma fonte de energia e de inspiração. Então, para mim é uma alegria, né? Queria desejar os melhores votos de sucesso, de saúde ao Dr. Calegari e que ele continue a ser uma referência para nós na agricultura regenerativa. Essas referências são muito importantes. No mundo inteiro nós temos pessoas que inspiram uma legião de agricultores interessados em fazer uma agricultura mais eficiente, uma agricultura que use os recursos naturais, que seja menos suscetível às mudanças climáticas e tenha como cunho a base biológica. E nós podemos orgulhar de termos no Brasil pessoas como o Dr. Ademir Calegari. Hoje eu gostaria imensamente de agradecer aos nossos amigos por essa breve comentários sobre a nossa pessoa, com quem nós tivemos a honra de conhecê-los, conviver, e tantos outros que tiveram grande influência nas nossas vidas, nos nossos conhecimentos, na nossa experiência. Dr. Rei Archuleta, que é considerado o king da agricultura regenerativa, junto com Gabe Brown, pessoas famosíssimas, e que tem aí o Kiss the Ground, e o Netflix, aquele filme maravilhoso, que contando a agricultura regenerativa como uma da salvação aí do planeta Terra. Tivemos também meu amigo Frederic Thomas, da França, que encontramos em 2001, lá na Espanha, no primeiro Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista, e depois visitamos a fazenda dele e discutimos e conversamos juntos e temos interagido nesses anos. Veio ao Brasil, participou em 2003 em Foz do segundo Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista, com muitos países, mais de 800 pessoas, e sempre estamos trocando informações e aprendizados. Nosso amigo Sérgio Argenteri,
que está fazendo uma grande revolução também lá na Itália, nesses 6, 7 anos. E nós vimos, portanto, que os nossos filmes que vimos anteriormente, os nossos vídeos, né, eles mostraram para nós a experiência da família Leles, a experiência de Mayra e também na família, que conseguiram reajustar nesses 5, 6, 7 anos e saindo de baixas produtividades médias brasileiras, alcançando aí patamares próximos aos 100 sacas, inclusive passando de 6 mil quilos e hoje pertencendo ao grupo dos 100, que são aí menos de 200 produtores em todo o Brasil, dos 45 milhões de hectares de soja com altas produtividades. E qual é o segredo deles? Vimos também o caso do Luizinho contando para nós, lá na Fazenda Cascata, da família Carril, mostrando que o manejo sustentável daqueles cafezais, aí dos 460 e poucos hectares, sequeiro, aumentou a produção, aumentou a produtividade com uma qualidade muito grande, aumentando a rentabilidade. E vimos aqui a experiência de um produtor médio de grãos, o Lídio Kogishi, mostrando como é possível, pelo menos alguns detalhes de como é possível avançar nessa agricultura regenerativa. E agora nós vamos ver mais alguns vídeos de experiências dos produtores que estão nos mostrando, através dos anos de vivência deles, alguns caminhos que nós podemos trilhar. Falo para as pessoas, quando eu me refiro ao professor Caligari, que ele seria, né, de forma muito tranquila, merecedor da honra de um prêmio Nobel da Paz. O que o professor Caligari preconiza de forma de sustentabilidade, de forma a garantir uma segurança alimentar, né, com equilíbrio dos fatores fundamentais para o solo, que é a nutrição, equilíbrio físico, equilíbrio biológico. Ele traz uma segurança para a expectativa do produtor que com certeza nos leva a uma sustentabilidade de muito tempo. E nós começamos a aproximar do professor Caligari quando a gente falava em plantar somente mileto. E aí eu quero falar da nossa história. Nós jogávamos o mileto de uma forma até sem programação nas nossas áreas de pivô. E quando nós nos aproximamos do professor Caligari, a gente já começou a fazer planejamentos, usar as plantas de serviço como estratégia do nosso sistema. E aí nós viemos testando variedades, as plantas que realmente mais se adaptavam ao nosso ambiente. E hoje, assim, com muita alegria, eu posso dizer que nós chegamos num momento de grande equilíbrio. Do ponto de vista nutricional, as nossas áreas, por conta, com certeza, dessas plantas de serviço, nós trabalhamos aqui com saturação média próxima de 80%. As análises que nós fazemos do equilíbrio biológico do solo, aqui nós temos bastante área irrigada, a gente tinha problema muito sério de fusário, ainda temos um pouco de mofo, de mofo branco, mas vem mitigando ao longo do tempo e trazendo esse equilíbrio, tanto biológico como nutricional e também físico. Uma terra que a gente tem bastante argila, a gente tinha problema de compactação. Agora, na minha visão, eu sou engenheiro agrônomo, mas também sou gestor de negócio da família, eu penso na questão financeira. A partir do momento que nós investimos, como vocês estão vendo aqui, são várias plantas de serviço, eu devo gastar aqui em 70, 80 dias entre semente, aqui uma área irrigada, nós gastamos de 700 a 800 reais por hectare de investimento nessa área, mas o sistema, ao todo, ao longo do nosso planejamento, ele tem dado robustas melhorias no sentido da remuneração dos nossos investimentos. A partir do momento em que nós
fazemos isso de forma rotineira, de forma planejada, nós temos diminuído com bastante ênfase a utilização de herbicida, a nossa produtividade, né, aqui em Guaíra, um lugar de menos de 400 metros de altitude, ela tem atingido médias, eu digo médias, próximas a 100 sacos por hectare de soja. Isso tem tido um retorno financeiro no final do sistema, que eu enxergo o sistema não de um ciclo de cultura, mas num planejamento. Nós estamos com as plantas de cobertura, eu coloco soja, depois eu coloco feijão, eu coloco milho, e a cada 5 safras nós temos no mínimo duas plantas de serviço intercaladas dentro do sistema. Então eu posso dizer que essa história que começou com o professor Caligari, ela não tem só essa visão de sustentabilidade, segurança regenerativa, mas para nós, eu de forma pessoal, que faço a gestão dos negócios da família, ela tem uma ênfase muito forte na rentabilidade financeira, na rentabilidade das culturas que nós investimos e que faz que a gente acredite cada vez mais que isso não é mais uma ideia. Isso, na verdade, graças à história, ao envolvimento do professor Caligari, isso é um caminho. Nós vamos estar vendo também uma experiência exitosa, fascinante, de quase 200 anos nessa família Botelho. Vocês vão ver a experiência de Rodolfo Botelho na integração lavoura-pecuária, o equilíbrio do uso de plantas de forrageira, animais, junto com grãos, aumentando a produtividade de uma forma longeva, de uma forma sustentável, numa agricultura regenerativa. E tem trazido principalmente reciclagem de nutrientes, cobertura de solo, profundidade de raiz, até a própria questão de erosão, agregação de solo. E a gente tem que pensar de todo o microclima que acontece nessa região, que a própria biota do solo se faz presente. Tem sido extremamente interessante, quer seja para a integração agricultura-pecuária, como também da recuperação de alguns nutrientes com raiz de 2 metros, 2,5 metros, buscando potássio lá embaixo, buscando enxofre e trazendo para a superfície ou subsuperfície. Então a reciclagem de nutrientes é um fator extremamente interessante que tem acontecido aqui. Ela é bastante competitiva, a gente vê que praticamente não tem plantas daninhas, não tem invasoras, ela domina bastante, palhada estável, como você disse, um raizame fundamental, espetacular em profundidade, agregação de solo e aumentando os poros, a porosidade, a aeração, facilitando essa vida dos micro-organismos. E você cresceu essas áreas, né? Hoje você está o quê? Com milho? Que área que atingiu agora com a Aruanã nessa consorciação aqui? A gente começou com 17 hectares fazendo coberturas com Aruana e até com a braquiária rusizense, fomos dobrando a área, fomos para 120, 250 e esse ano nós estamos com 600 hectares, área total de milho de verão com Aruana nesse sistema de integração agricultura-pecuária junto com milho. Então esse milho daqui o quê? 2, 3 semanas ele sai, ele é colhido? Isso, nós temos milho para começar a colher daqui a 1 semana, 10 dias, algum outro talhão ali. E esse provavelmente daqui a 2 semanas e meia, 3 semanas a gente vai estar colhendo. Você vai ter uma passagem de qualidade, virão os animais aqui para comer, também estercar, facilitar, abaixar um pouco para que isso também continue crescendo o enraizamento. E você vai ter uma condição aí de cobertura essencial até chegar no outono e inverno com as espécies de inverno. O que a gente faz são 2 sistemas um pouco diferentes. As áreas que entra com pastejo, normalmente a gente deixa 20, 25 dias pós-colheita para dar uma recuperada e entra com pastejo. O pastejo ajuda até o pisoteio do próprio gado, um melhor enraizamento. O pastejo força esse enraizamento e força a rebrota. E as áreas que não entram em pastejo, a gente usa rolofaca justamente para deitar essa toda a massa, incorporar no solo e forçar alguns novos enraizamentos, um novo crescimento dessa gramínea. E a gente usa essa área para plantio de outono e inverno com aveia, ervilhaca, centeio em cima dessa massa e também para plantio de trigo de plantio direto lá no mês de junho em diante, onde a gente desseca com antecedência e tem uma cobertura de solo e uma reciclagem de nutrientes extremamente interessante. No nosso curso, nós vamos estar conhecendo com detalhes
a diversificação nas grandes, médias e pequenas propriedades. E nas pequenas propriedades, nós vamos ver um produtor extraordinário, Luiz Broco, de Santa Cecília do Pavão, que está fazendo na sua pequena propriedade uma maravilha. Ele conseguiu integrar diferentes componentes de uma forma extraordinária, aumentando produção, produtividade, aumentando a rentabilidade e numa agricultura regenerativa, de qualidade, e vamos ver todos esses dados, as informações lá no campo. Então, Broco, como é que vocês implementaram, como é que vocês fizeram para melhorar essa diversificação aqui na propriedade? Então, meu amigo, toma um chimarrão primeiro. Maravilha, beleza. A garganta aí. Então, aqui era café, né? Quando eu mudei para cá, tinha mais ou menos 100 mil pés de café. Porém, com o evento da geada, né, quando você perde tudo, né? E aí você fica sem nada, fica 2, 3 anos sem renda, sem receita. Aí eu vi que eu precisava mudar. A propriedade pequena, mais ou menos 25 hectares tem aqui, né? Eu precisava diversificar para ter outras fontes de renda, né? E às vezes uma fonte de renda, uma cultura, ela está com preço mais baixo, a outra está com preço mais alto. Aí você consegue fazer um equilíbrio dentro da tua propriedade pequena. Acho que isso é bom para os pequenos produtores. Talvez os grandes não precisem, né? Então aqui hoje eu tenho laranja, que é o carro-chefe hoje, né? Ocupa o que mais ou menos? Quantos hectares de laranja? Mais ou menos? Laranja de mesa? É laranja de mesa. Então eu tenho hoje mais ou menos 15 hectares de laranja 15 hectares de laranja. Laranja de mesa. Continuo com 3 hectares de café, mais ou menos, né? Aí tem um pouquinho de soja, um pouquinho de trigo, que é as áreas que sobram, né? Perfeito. Tenho também tem peixe, tem 2 tanques de peixe, né? Que peixe você está criando aqui? Então, tem pacu, pintado, dourado, tilápia, são os principais, né? Depois tem outras variedades exóticas aí, né? Mas é mais para bem, né? Tem também aí, a gente fez um parrealzinho de uva, né? Fizemos que veio lá do Rio Grande do Sul. Que veio uma cultura gaúcha, né? Que a gente tem, que gosta de tomar um vinho todo dia, tem que ter, né? E ali, além da gente ter o vinho para consumo próprio, a gente pode vender um pouquinho, porque a gente produz 1000 litros por ano, mais ou menos. Então não dá para consumir tudo. 1000 litros de vinho produzido aqui. Não dá para consumir tudo, né? Isso, e também a uva também que é de mesa, né? Que também pode ser ofertada. E o que mais, Broco, aqui, que você tem na propriedade? Então, aí tem pomar, tem pavão. Pomar, você tem diversas espécies frutíferas, né? Quantas? Mais ou menos 60 tipos de frutas. 60 tipos de frutas diferentes aqui nessa propriedade. Que mais que você tem? Tem carneiro, a gente cria carneiro, que a gente abate, tem um pouquinho de gado também. Perfeito. Você pode ter uma receita, né? Tudo vai somando. Né? Tudo Depois você tem aves, né? Também. Aves, né? E pavão, criação de pavão. Criação de pavão. Como eu tinha falado antes. E também para mercado, para comércio, né? também, né? E o que você tem hoje aqui na fazenda? Tem mais ou menos, acho que tem, entre fêmeas e machos, tem uns 30 mais ou menos. Mais ou menos 30 unidades, né? Sim. Então, como eu morava em Santa Cecília do Pavão e aqui não tinha pavão, eu falei, vamos criar pavão. E outra coisa, você falou de frutas, né? Você também, que vocês eram lá, né? Seus pais, tua família lá em Marau, no Rio Grande do Sul, você também tem plantação de figo aqui, né? Figo. Então, que é uma fruta muito importante, muito interessante. Ela tanto serve para fazer a conserva como in natura, consumir in natura. Então, ou seja, fonte e receita também. Tem diversos tipos de verduras aqui também, né? Verduras, a gente tem hortas, né? Mas esse é mais para consumo próprio. Perfeitamente. Durante o nosso curso, nós estaremos aprofundando também as experiências de culturas perenes, de cana, de café e diferentes frutíferas, além do manejo adequado de solo, todo esse equilíbrio. Nós vamos ver lá na cidade de Altinópolis, São Paulo, a experiência da Fazenda Cascata. Rodrigo Carril e família, Luizinho, mostrando como é possível uma cafeicultura sustentável. Uma cafeicultura com mais de 460 hectares de sequeiro, usando bioativação, usando planta de cobertura, compostagem, com resultados extraordinários, com produtividade, baixando o custo e de uma forma sustentável. Estaremos vendo isso com detalhes desses produtores exitosos no nosso curso. Então, Rodrigo aqui começou com esse manejo, ajustando os nutrientes, o sulcamento, colocando aqui o composto, que foi a primeira vez que vocês usaram aqui, né, completo, como a gente viu, os ajustes nutricionais, mudas de qualidade e todo esse zelo, né, com a cobertura do solo, com o uso de biológico que vem se intensificando, mix de planta, nesse caso esse ano aqui está com braquiária, mas nós podemos ver essa cobertura, né, Rodrigo, maravilhosa, protegendo plantas daninhas, aqui é manejado ao lado com roçada, essa cobertura fica sobre o solo, aumentando matéria orgânica, amaciando esse solo, aumentando organismos benéficos, com os biológicos, aumentando inimigos naturais, diminuindo problemas de nematóides, problemas de pragas. Inclusive aqui temos
o crisopídeo que se desenvolve bastante aí, né, com as plantas como o trigo morisco, o nabo, o próprio sorgo nesses mix, aumenta as suas populações e ele é um grande controlador, né, Rodrigo, aí do bicho mineiro, que é uma das pragas mais importantes, né? Isso, positivo. E uma curiosidade, isso na década de 90 era justamente ao contrário. Aqui a linha de café era limpa, aí passava um glifosato, nossa, ficava uma maravilha. Mas hoje nós já estamos mudando, hoje já mudou tudo, já faz muitos anos que já mudou para solo vivo. Estamos chegando ao fim da nossa primeira aula, os passos da agricultura regenerativa. Nós vimos conceitualmente os componentes importantes, fundamentais, que nós podemos seguir, que nós devemos avançar. Sempre começando de um diagnóstico de qualidade. Qual que é o próximo passo? Onde nós estamos? Para onde nós iremos? Vocês vão ver as diferentes aulas, esses componentes com detalhes, as experiências dos produtores, os detalhes de como nós podemos implementar lá na nossa fazenda, lá no nosso sistema produtivo, os diferentes, e colocá-los juntos para que nós possamos ter um maior equilíbrio dos atributos biológicos, físicos e químicos e uma melhor relação entre solo, planta e água. Em harmonia com a natureza, mais organismos, mais vida, mais matéria orgânica. E aí nós convidamos a vocês a nos acompanhar com mais detalhes cada uma dessas aulas que vão trazer muito maior informação para que nós possamos sair de onde nós estamos e avançar rumo à agricultura regenerativa, agricultura do presente e do futuro, rumo à sustentabilidade, maiores produtividades e menores custos. Isso é importante para nós, para a nossa família e também para a Mãe Natureza. Pessoal, nós vimos, portanto, o Rodolfo Botelho, com a experiência extraordinária da família Botelho, aí em Guarapuava, que vai fazer 200 anos essa fazenda. Imagine 7 gerações, ainda da época do Tratado de Tordesilhas, do Brasil Império. Experiências acumuladas de integração lavoura-pecuária, de grãos, criação animal, de uma forma extraordinária. Nós vimos também o Luiz Bloco, numa diversificação extraordinária, aumentando a renda, equilibrado de uma forma muito sustentável. E vimos também ali na Fazenda Cascata, o Rodrigo Carril, colocando das 3 para 4 gerações do cultivo de café, dos mais de 460 hectares, também de uma forma muito integrada, muito equilibrada e regenerativa. Nós agradecemos, portanto, anteriormente ali ao Sérgio Argenteri, agradecemos ao professor Telmo Amado, e que vocês viram esses 6 diferentes, foram pequenos trailers, pequenas experiências, rapidamente contadas, mostradas a vocês. Isso é muito pouco do que todo este curso tem a apresentar. São 13 aulas que serão mostradas, os detalhes de cada um, como essas pessoas, como esses produtores conseguiram avançar, os passos, como eles encontraram as dificuldades, como venceram com a ajuda da extensão rural, com a ajuda da pesquisa, com a experiência de outros produtores, pesquisadores, professores, enfim, que ajudaram eles e principalmente buscando cada vez mais essa melhor agricultura. Nós vamos discutir também sobre compostagem. Eu confesso a todos que nos últimos até 5 ou 7 anos, a minha crença era de que a compostagem era para pequenas áreas, para pequenos produtores. Hoje eu estou convencido de que é fundamental o melhor manejo dos diferentes resíduos que nós temos na propriedade, ou até adquiri-los, junto com resíduos aí vegetais, com massas vegetais, e nós podemos preparar um composto de alta qualidade, enriquecê-lo e aí colocar nas diferentes situações, tanto na pequena, na média e na grande compostagem. Nós vamos visitar produtores pequenos que estão fazendo isso e tendo excelentes resultados com todos esses detalhes. Nós vamos discutir 3 aulas sobre as plantas de cobertura, as plantas de serviço, as cover crops, milenar o uso dessas plantas em diferentes partes do mundo. Como nós podemos utilizar cada uma dessas plantas? Nós vamos discorrer com detalhes nas principais 35, 40 espécies de plantas para primavera, verão, para outono e inverno, isoladas, juntos, antes de soja, de milho, de feijão, de trigo, de algodão. E também vamos ver juntas, integrando o quê? Junto com sorgo, em consórcio com milho, 5, 6, 8, 10 ou mais espécies de plantas que podem ser consorciadas com milho safrinha. Resultados de produtores do Cerrado brasileiro e de outras regiões, com resultados fascinantes. Nós vamos ver como é que nós podemos utilizar isso
de uma forma que nós vamos gastar menos, que nós vamos diminuir invasoras, nós vamos diminuir, junto com os ativos biológicos diferentes, fungicidas, nematicidas, nós vamos diminuir populações de fitonematóides. O nosso manejo vai estar equilibrado, macro, micro, parte física, química, biológica, vamos ver raízes, vamos ver perfil de solos. Nós vamos discutir a diversificação. Momentos difíceis como esse, a diversificação é fundamental. Regiões brasileiras onde tem 8, 10, 12 atividades de grãos, de vaca de leite, de café, piscicultura, fruticultura, culturas perenes, tudo isso vai ser discutido de uma forma em que os produtores venceram os seus obstáculos, avançaram de uma forma rentável e sustentável. Mas mais importante também que isso é ver como os produtores venceram e estão vencendo. E vocês vão ver com cada detalhe desses produtores que vão explicar, vão contar para nós como é que eles estão fazendo. À luz da ciência, mas principalmente à luz da prática, à luz da validação a nível dos diferentes lotes, o diagnóstico, onde nós estamos, qual que é o próximo passo, como se faz um bom diagnóstico, os produtores vão nos falar e nós vamos ver com eles quais os caminhos. Muitos de vocês têm dificuldades, quem não tem dificuldade? Preços, dificuldades climáticas, desafios dos diferentes sistemas de produção. Lá no nosso sistema de produção nós temos a dificuldade, de repente esse produtor vai poder nos dizer a sua experiência e vai nos ajudar, nós vamos dar passos avançados, porque todos nós temos algo sempre a aprender e algo a avançar. Então esse curso tende a trazer isso. E mais importante também é dizer para vocês que hoje esse curso está com um preço promocional. Entrem no site e clique, que está numa condição bastante favorável de uma relação custo-benefício. Então nós queremos, com todos vocês, dizer que é uma satisfação muito grande e nunca sendo sempre a gratidão. A Deus de estarmos vivos, de termos as nossas oportunidades e dizer que muitas pessoas, nós vamos estar conversando e vendo durante as lives experiências do grupo de mulheres do Cerrado, do café maravilhoso e de outras regiões brasileiras, do Cerrado brasileiro com grãos, feijão, milho, soja, integração, diferentes experiências espetaculares. E agora nós vamos a algumas questões que têm aparecido para nós, como essa aqui, por exemplo, lá do Cristiano, que diz: eu tenho uma lavoura de café e fiz um plantio de mix de semente há 2 anos atrás. E nesse ano que pretendo plantar novamente. Você poderia comentar as melhores espécies para o cafezal? Muito obrigado, Cristiano. Na verdade, Cristiano, esse detalhe nós vamos discutir com profundidade. As diferentes plantas que vão poder fazer essa organização, porque para nós a melhor planta é um mix, é um melange, é um blend, e isso está bombando no mundo inteiro. E foram há 26, 27 anos que estamos trabalhando com mix, com mistura de plantas. Começamos com Rolf Derps, com 2, 3, e hoje nós estamos com 6, 8, 10, 12. E isso tem crescido no mundo inteiro, nos diferentes sistemas. Nós precisamos de um diagnóstico para saber como é que está esse solo. Se tem nematóides, quais são? Se é planta daninha, quais são os desafios? E aí nós vamos definir que melhor que 2 plantas, nós vamos colocar 5, 6, uma gramínea, uma leguminosa, uma poligonácea, uma crucífera, uma compositê. Nós vamos fazer combinação de plantas para alcançarmos os objetivos que nós queremos. Resultados como esse, nós temos fascinantes resultados de 10, 12 anos de pesquisa em Minas Gerais, e produtores que estão utilizando o mix de planta, aumentando de 4, 6, 7 ou mais sacas de café limpo por hectare, só com mix. E aí nós vamos bioativar, aí nós vamos utilizar compostagem, nós vamos integrar macro e micronutrientes. Temos também uma outra pergunta aqui, do Jefferson Oliveira, que diz: eu gostaria de saber sobre a possibilidade de alguma planta de cobertura para se trabalhar consorciada no início da cultura do algodão, para ajudá-lo na questão da matéria orgânica, ou seja, na produção de material orgânico. Existe alguma planta rasteira que poderia fazer esse trabalho? Pois sabendo, quando colhemos esse algodão, o solo fica sem matéria orgânica nenhuma. É verdade. E temos outras culturas, como o gergelim também, que tem aumentado as áreas no Brasil e fica com muito pouco. Nós temos estudado o gergelim e já temos algumas experiências com algodão, temos experiência com sorgo, que nós vamos poder colocar plantas rasteiras. Plantas rasteiras, gramíneas e outras espécies para melhorar esse solo, cobrir esse solo e diminuir o grande problema de invasoras. Nós precisamos ter a ponte verde, que sempre raízes vivas, para nós termos micro-organismos os 12 anos, independente das condições climáticas. Tentar cobrir o solo, proteger o solo, ter umidade e colocar o mais possível diferentes espécies. E deixar que a mãe natureza
a lei da seleção das espécies de Charles Darwin, que faça esse trabalho para nós, dos diferentes terroirs, nas diferentes toposequências, diferentes sistemas, tipo de solo, nível de matéria orgânica, condição climática, quantidade de chuva, vai nos definir o melhor. Assim, tudo isso nós vamos estar tratando com detalhes no nosso curso. E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estivemos juntos. Acompanhe-nos no nosso site, entre lá no nosso link, estamos à disposição no nosso Instagram, no WhatsApp. Uma grande alegria, um grande abraço a todos vocês, muito boa noite. E tem mais uma pergunta aqui do Gustavo. Gostaria de saber se é uma boa opção para cobertura a planta carinata para o Chaco paraguaio. A carinata, Gustavo, é uma crucífera que vem sendo usado há muitos anos na França. Tivemos esse ano na França, temos estado em vários países. Eu já trabalhei em 52 países e esse ano vamos completar 8 ou 9 países até o final do ano. Estaremos na Itália, na Suíça, na Espanha e em Portugal, junto com produtores de lá, inclusive alguns que nos acompanham, discutindo, trazendo opções de clima frio e nas condições que nós podemos aumentar essa biodiversidade. Então a carinata é uma espécie predominantemente oleífera, para produção de óleo, de azeite, principalmente aí para utilização inclusive em aviões. Ela é uma espécie que não produz muita massa como cobertura, mas é possível sim, porque as crucíferas no geral, vamos estar trabalhando com detalhes de cada uma das plantas, o nabo, o crambe, a canola, a mostarda branca, amarela, são exímias cicladoras de enxofre, a carinata também, e também ciclam nitrogênio, e também essas espécies crucíferas têm a fosfatase ácida, aquela enzima que temos aprendido, que é uma enzima que solubiliza fósforo que não está disponível. Ou seja, todas essas plantas e outras, e temos outras alternativas, temos experiências de vários anos e de várias fazendas aí no Chaco paraguaio. Vamos estar trazendo nesse curso detalhes para as áreas secas, para as áreas de 200, 300 milímetros, para áreas com mais chuvas, com diferentes fertilidades químicas, biológicas e texturais. Nós agradecemos a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado, estamos juntos. E, por favor, novamente, entre lá e aperte, nós temos uma oferta especial para você, para o nosso curso, Os Passos da Agricultura Regenerativa. Onde eu estou, qual que é o próximo passo e o que nós podemos complementar para ser melhor. Porque, como diz o ditado mineiro, nós temos que procurar estar perto dos bons para ficar melhor. Buscar novas alternativas, novas experiências. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.